pegando um pouco por aí e tentando fazer uma inversão para poder chegar no tema de volta, né? Porque esses temas eles são meio que fios que puxam um negócio que vem muita coisa, não são temas que vem só ele, né? Mozart não soube quem era Mozart. Beethoven não tem a menor ideia, aquele corpo lá que morreu em 1823, 27. Ele não tem a menor ideia de quem é Beethoven. Ele não teve a menor ideia, né? Van Gogh não teve a menor ideia de quem era Van Gogh. Shakespeare não teve a menor ideia de quem era Shakespeare, né? Quer dizer, a gente tem um nome aí que a gente coloca numa pessoa, ou que a gente coloca simplesmente num fato que está ligado a um pacote de coisas, e esse pacote é genial porque ele cresce. Esse pacote ele cresce. Quer dizer, esses caras esses corpos tiveram uma potência que é uma potência interessante, que é uma potência de continuar crescendo depois que o corpo definha. O corpo deles desapareceu, mas eles deixaram microcorpos espalhados por aí, e vira e mexe tem alguém tocando, tem alguém lendo, tem alguém encenando, tem neguinho. Shakespeare matou muita gente, hein? Quantos atores não se mataram, ou desistiram de ser ator, ou se desesperaram errando aqueles bifes gigantescos, etc. e tal. Ele continuou vivo em muitas pessoas. Quantos, né? O Mozart também, né? Quanta gente não tem um livro genial, acho que fala um pouco sobre essa questão do que a gente aqui tá dois pré-ancião, né? Dois pré-ancião. Falta 20 anos só para se aposentar, né? Compulsório. Só 20. Para esses caras, eles só tiveram 20. Né? Pra gente falta só 20, né? Aquela coisa, aos 20 ainda dá para ter mais uns 60 anos de vida. Aos 50, ainda dá para ter mais uns 20 anos de vida. Aos 70, se tiver mais 10, bacana. Aos 80, mais 3 ou 4 anos tá legal. Aos 90, cada ano é genial. Cada ano é uma grande vitória. Quer dizer, a gente está aqui numa relação que você vê que tem uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. Não que. Uma diferença totalmente transcendente. Uma diferença totalmente transcendente. A gente não sabe o quanto cada um vai viver. Sim. Mas dentro de toda a brincadeira da sociedade, do tempo de vida, da expectativa, etc. e tal, esse transcendente faz parte de mim. Eu vivo ele, sofro, né? Como o Luiz Orlandi fala uma frase genial que era assim: todo dia de manhã, quando eu vou no espelho, tem um velho que aparece ali e começa a imitar o que eu faço, né? Quem que é esse velho que aparece no espelho todo dia de manhã quando aparece? Que a gente está nessa situação. Você imagina o que é isso? Vocês ainda não chegaram nisso, de chegar no espelho, olhar e falar: quem é esse velho que está aí no espelho aparecendo? Então existe aí uma decalagem grande, mas é importante a gente lembrar isso. Esses corpos, eles morreram. Mozart, Haydn, Beethoven, Shakespeare, Stanislavski, Mayakovsky e etc e tal. E esses nomes tiveram uma força que a gente ficou com um rótulozinho, que é um nome, que continuou crescendo depois. Quer dizer, são representados em super teatros que eles nem sabiam que era possível, com microfones que eles nem sabiam que existia, com outros dramaturgos tecendo comentários sobre textos deles, com pianistas tocando em super pianos e eles ouviam um piano que era uma lata, etc. e tal. Então, isso é uma força que a gente não sabe exatamente como falar dela, mas que ela existe. Quando a gente fala de Mozart, né, só para pegar esse tema aí, que é um tema interessante. Ok, Mozart morreu com 33 anos. Ele começou a compor aos 6. Quer dizer que quando Mozart morreu, ele escrevia música há 25 anos.
Eu comecei a compor música aos 15. Pô, não cheguei onde o Mozart chegou e já estou compondo há 35. Não me cobro disso. Não, mas só dizer, essa questão do amadurecimento. O amadurecimento de vocês não começou quando vocês entraram na universidade? Pode ser que para algum tenha começado, pode ser que para alguns não tenha começado ainda. E pode ser que para alguns tenha começado aos 3, não sei. A gente não sabe que hora a gente vai estar aí, o Nelson Rodrigues, diante de um Mozart. Né? Porque agora que o mundo é totalmente outro, a velocidade era outra, o tempo era outro, a coisa de se esperar amadurecer era outra, que leva diversos artistas a falarem frases como o Cezanne, que vira e fala assim: se eu tiver pintado uma maçã que preste, para mim é o suficiente. O Giacometti fala: tudo que eu fiz foi uma mera tentativa, eu não cheguei em lugar nenhum. Quer dizer, o cara chegar a esse ponto em que ele fala: tudo foi uma tentativa, eu estou tentando, etc. Mas até isso não é uma questão de ter uma maturidade, até isso é necessário ter uma espécie de vida vivida por trás que te permite falar assim: putz, não cheguei em lugar nenhum, acho que não rolou. O que você falou? Um malé sendo músico, né? Não cheguei em lugar nenhum, acho que não rolou. Vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente, que precisa seguir. O corpo quer continuar vivo, né? Então vamos ver se ele acha alguns outros lugares para pensar, etc. E tal. Então, que pergunta se fazer? Acho que vocês não precisam se preocupar com que pergunta se fazer. Vocês vão tropeçar nelas, né? Aí tem uma inversão, talvez, um pouco de pensamento aristotélico. Eu não acho que a gente tenha uma potência de pensar. Eu acho que a gente é sempre forçado a pensar. Acho que a gente não. Mas aí é uma maneira minha de pensar isso. De que a gente tropeça nos buracos. E na hora que a gente tropeça no buraco, a gente cria um desvio. E ao criar um desvio é porque o buraco apareceu. Se não aparecesse buraco nenhum, vai plano eterno. Se vai plano eterno, o dinheiro está pingando, está tudo bonitinho, e eu estou fazendo aquilo que todo mundo sempre fez, mas está rolando, pode ser que não apareça problema nenhum. Aí o cara está tranquilo, de repente, bluft, acontece alguma coisa. Ou não acontece nada. Ele vai tranquilo, fez um trabalho bonito, etc. e tal. Agora, talvez a gente pudesse não se perguntar, mas parar de valorizar a obra de arte em escalas hierárquicas. Tipo, né? Quando eu estava falando do Chico, né? Que é um cara que eu ouço todo dia, né? Acho que é um cara que eu gosto, tá? Quer dizer, intelectualmente eu posso falar uma coisa sobre ele. A hora que eu estou tentando montar um pensamento, eu posso falar uma coisa sobre ele. Mas tem um pedaço do meu corpo que fala outra coisa. Isso é genial depois dos 40 anos ou depois dos 30. Que é genial, que é o seguinte: começa a aparecer uma barriga indesejável. E a barriga indesejável, ela está totalmente ligada ao palato. Eles têm prazer por batata frita, eles têm prazer por cerveja, têm prazer por bife, têm prazer por um monte de coisa. E não adianta ir no médico e o médico falar: está aqui prescrito, não coma, não faça, não sei o que lá. A hora que passa a batata frita do meu lado, o nariz fala: come esse treco que está genial. O palato começa a fazer aguinha. Não sei, meu corpo, esse eu que eu acho que eu carrego, né, que eu confundo com o meu corpo, não dá. Meu corpo é totalmente feito de pedaços que ficam se traindo o tempo todo. O médico vai lá e fala assim: olha, não fume mais, seu pulmão já era. Cara, não tem como. Você vai lá, pega o cigarro e vai fumar. Entendeu? E você sente um prazer fumando. O corpo negando ele mesmo. É uma guerra interna. O eu tenta substituir esse pacote de heterogêneos, esse pacote de coisas que querem ir para lugares diferentes. A barriga quer desaparecer, mas o palato, a boca quer comer a batata frita, quer tomar a cerveja, né? Eu tenho que dar aula amanhã cedo, putz, eu não posso tomar o vinho hoje cedo. Então o eu fica lá: você precisa falar, o eu forma, né? Você precisa falar, você não pode beber, amanhã cedo você tem aula. Só que tem um monte de... é como se a gente fosse constituído por diversos pequenos eus. Só que diversos deles independentes da gente.
Então, na hora que a gente se propõe uma pergunta, geralmente a gente não é aquela pessoa, que pergunta que eu tenho que me propor? É difícil a gente não consegue, mas que pergunta eu vou fazer hoje para mim mesmo? Né? Que hora sai o ônibus? Que hora a gente vai acabar? Que hora eu vou jantar? Mas são perguntas que são falsos problemas. A pergunta mesmo, que é o problema mesmo, esse vai ser um encontro, vai ser um embate. Né? Você está lá tocando, você toca piano, violão. Você está lá tocando e de repente um dia, opa, pera, quem que era esse cara? Quem que era esse cara que eu nunca tinha visto? De onde apareceu? Porque todas as posições estão aqui o tempo todo. Aí, não, pera, esse cara tem a ver com aquele outro que vinha antes. Então, essa coisa que eu não tinha percebido. Pô, que bacana, porque eu estava cantando um negócio e de repente rolou uma coisa aqui que eu não sei o que era. Ou seja, é como se a sua mão, de repente, fizesse um pedaço da sua música. Né? O próprio Mozart, numa das cartas, ele fala: puxa vida, às vezes eu estou compondo no papel e eu preciso muito voltar para o piano. Porque eu sei que lá no piano, a hora que eu estiver tocando, o meu dedo vai falar um negócio para mim que a minha cabeça escrevendo não vai me falar. Pô, é genial o cara pensar isso. Ele falar: a hora que eu estiver no piano, o dedo vai falar um negócio para mim. Quer dizer, ele já vivendo essa coisa. Agora, quem está falando isso é o Mozart de 30 anos de idade. É um Mozart que está compondo já há 24 anos. Quer dizer, não é ele não está começando, né? E mesmo assim, poderia nunca ter acontecido nada com ele. Como, sei lá, Stamitz, que talvez poucos de vocês tenham ouvido falar. Né? Não dá para saber. É um pulo, a gente não sabe, é um pulo. Na verdade, não existe um tempo certo e que vocês estão falando de um jeito como se a maturidade fosse um momento depois de 30, 40 anos. Imagina dois tempos. Imagina dois tempos. Isso, imagina dois tempos. Imagina dois tempos, que é uma coisa que eu acho que foi bacana, que é, imagina um tempo. Amadurecimento da banana. Foi um exemplo, né? O amadurecimento da banana está aqui. Certo? Imagina que esse tempo agora aconteceu uma coisa com ele, aconteceu isso aqui. Amadurecimento da banana, pulou. E está correndo aqui em cima. Tudo isso aqui desapareceu. Não sei onde é que foi parar. Foi um pacote. Certo? Então você tem dois conceitos de tempo. Um conceito de tempo que é esse, e um outro conceito de tempo que é esse. Sei que um não eliminou o outro. Você percebeu? Eu não estou eliminando um tempo aqui. Eu estou tempo linear, catástrofe, salto. Nenhum dos dois, não eliminei o tempo anterior. Né? Então, mais ou menos o que eu estou associando um pouco o que o Malek estava colocando, o amadurecimento da banana. Só que pode ser que haja um salto, mas a gente não sabe nem por que há o salto, nem o que está por trás do salto, nem quando o salto acontece, e nem se vai acontecer. É isso. Não. O aspecto de... Não, mas o que eu entendi foi, principalmente, quando vocês falaram, uma obra de arte, para ser plena e coerente, ela vem só com maturidade. Como ele falou, por exemplo, um artista novo, eu estou pegando o que vocês falaram, não estou criando aqui. Eu vou pegar um exemplo que você deu, por exemplo. O artista novo vai pegar, vocês deram muitos exemplos de autores renomados que trabalham essa ideia de que você não vai atingir uma maturidade artística nova. Então ele falou, um ator novo não vai conseguir, sei lá, de que idade, não conseguir pegar um copo d'água e te convencer que ele está bebendo. Pode ser que consiga. Uma peça, por exemplo, que eu vi uma peça de um ator de 25 anos que me convenceu de uma boa cena. Sim. Mas é um pouco, o Maleco colocou um treco interessante. Isso. Uma regra, na verdade, não, existe uma... maturidade e idade. Isso é um degradê eterno, sei lá. Não existe, mas eu acho que micro pequenininhos. Por isso que eu estava colocando micro pequenininhos de degradê. As pessoas têm um trabalho mais coerente a partir de 40 anos. Sim. Eu gostaria de sugerir que a gente esticasse esse tema para depois do... Licença, Giovanni. Eu gostaria de sugerir que a gente esticasse esse assunto para depois do debate e dar a palavra para alguém que ainda não se manifestou e a gente encerrar. Pode ser? Pode. Não, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente estuda arte, por exemplo, artes plásticas, pinturas, sempre tem as obras de juventude e as obras tardias. Você
Posso Claro. tomar? Acho que a gente pode pensar duas concepções de mundo diferentes. Uma que eu vou dar um nome aqui, não sou eu que estou falando isso eu peguei de algum lugar que eu li. Uma coisa é a consistência de algo. O que é a consistência de algo que não tem a ver com a coerência? Consistência de algo é o seguinte: 3 de cimento para 1 de areia. Se for 2 de areia para 2 de cimento, dançou o seu cimentado. Se for 1 de areia para 3 de cimento, prédio carioca, cai. Tá? 3 de cimento para 1 de areia. E se for 4 de cimento, não dá liga. Você não faz concreto com 4 de cimento e nenhuma de areia. Você tem que fazer 3 de cimento, 1 de areia. Quem descobriu isso? Um monte de prédio que caiu. Um monte de casa que não deu certo, um monte de cimento que não rolou, um monte de concreto que não endureceu, etc. Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar de um pensamento imanente, da consistência, concreto. O outro é um cara que a gente carrega na gente, que a gente pode chamar de sujeito transcendental. Ele pensa, a gente relaciona coisas, e nesse pensar e relacionar coisas, a gente pensa atalhos. É genial pensar atalhos. Pensar atalhos eu estou caminhando, encontro um pedregulho na minha frente, eu encontro um atalho. Eu não vou tentar empurrar o pedregulho. Eu encontro um jeito de passar por ali. Se não tiver como empurrar o pedregulho, eu vou tentar inventar um jeito de tirar o pedregulho. Mas o pedregulho me fez inventar um jeito de empurrar o pedregulho, encontrar um atalho, parar um tempo e conversar com as pessoas que também ficaram paradas no meio do caminho. O pedregulho ajudou num monte de coisa. Então, existem 2 maneiras da gente pensar o nosso estar aqui no mundo. Um que seria essa coisa em que eu penso: as coisas ganham consistência, e para ganhar consistência é triste, mas o tempo precisa estar presente. Sem o tempo presente, só que eu não sei quanto tempo tá? Eu não sei quanto tempo é. Sem o tempo presente, o cimento não endurece, a massa do padeiro não fica boa, não existe máquina que faça tchu, 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 e saia pão maravilhoso. Não tem. É genial, porque enquanto você está amassando a massa do pão, tem o calor da mão que participa da massa, tem o calor do ambiente, tem a perda de umidade, aí você reumedece a massa e ela se Isso demora tempo, isso toma tempo. Se tem uma coisa que eu acho que o ser humano tem de bacana, é que é o seguinte: uma pessoa vem andando na minha direção, passa por mim e me empurra. E eu, obviamente, recebo, se for do lado esquerdo, recebo do lado de esquerdo, volta pelo lado direito. Né? E se foi aqui, volta na cara. O que não aconteceu aqui? Não houve tempo. Ação, reação. É isso. Eu fui igual a garrafa. Te molhei? Eu fui igual a garrafa. Aonde que está justamente o pensamento? O cara me empurra e acontece um treco lá dentro. Esse empurrão empurra um monte de outras coisas. E esse monte de outras coisas, não, eu vou fingir que não percebi. Aí o cara vem atrás, me segura. Não, eu vou dar um jeito de me livrar disso aqui. Aí o cara vem, aí eu vou tentar argumentar com ele. Olha, peraí, você percebe? Eu tento falar alguma coisa. Aí o cara, né, se for as vias de fato, daí simplesmente aí a porrada sai, né? Mas antes houve uma coisa que é ganhar tempo. E esse momento que a gente ganha tempo é o momento em que é o que a gente pode chamar de pensamento. E eu acho que o homem tem essa coisa bacana, que é esse treco de ganhar tempo. Acontece que nos últimos 50, 60 anos, a gente tem diversas maquininhas pelas quais a gente se apaixona e que tem uma velocidade surpreendente. A primeira vez que eu vi um texto meu digitado no Word, eu achei que o texto estava pronto, porque parecia livro. Sabe, parecia livro já pronto, né? O livro tem aquela letra bonitinha colocada uma do lado da outra, paginado certinho, parecia livro. Só mal sabia eu que o que estava escrito era uma bagunça, mas parecia livro. Acontece a mesma coisa com a área de música. Teatro, por sorte, eles não têm um software de encenação, né? Mas música, a gente faz, de repente parece partitura.
A gente põe um monte de nota lá, vai, toca um negócio, vai escrevendo, e de repente parece partitura, parece aquela que a gente compra na loja. Então é como se a gente tivesse pulado uma etapa, pulado um tempo. E que a gente não se desse mais o tempo de amadurecer. Esse é o que eu acho que é uma coisa que o Maré está falando aqui, que é importante, que é assim, se dar o tempo de amadurecer. Eu vou me dar o tempo de amadurecer. A vida de vocês não vai durar só 20 anos. Pelo contrário, vocês têm muito mais expectativa do que a nossa geração. Então, assim, talvez não é uma pergunta a se fazer, mas uma coisa é falar: puxa vida, eu tenho tempo, deixa eu me dar tempo. Né? Quando a gente vai, os nomes todos que a gente está citando aqui é para citar nome, é porque tem lá o Mozart, tem lá o Rimbaud, tem lá não sei o que lá, para ter, digamos, moeda de troca. Não que essa moeda de troca valha grande coisa, é moeda de troca, só para poder conversar. Deu para conversar, uma moeda de troca válida, né? Ela teve uma valia genial. A gente jogou Mozart, ele falou, ela falou, você falou, todo mundo fez pergunta, a gente ficou aqui debatendo. É uma moeda de troca maravilhosa, funciona essa moeda, é bom usar de novo, ela chama coisa. Mas não são exemplos, vamos seguir a vida daquele cara, vamos fazer tal qual aquele cara. Agora, talvez a questão seja dar-se tempo. A gente está suprimindo uma coisa extremamente importante, que é dar-se tempo. O mundo da gente é extremamente rápido. A gente está falando aqui, o cara está colocando isso lá, sei lá onde. A nossa geração viveu uma coisa que a de vocês não viveu, que era o seguinte: para ele ter acesso a uma gravação de uma peça de teatro que ele queria ver, isso ia demorar 3, 4 anos e muitos quilômetros. Para ver uma encenação de uma folia de reis, não sei aonde, no interior do Vale de Jequitinhonha, não sei. Putz, são alguns quilômetros de Fusquinha, Fiat 147, não é de CRV, é de Fiat 147, de furar pneu na estrada, parar no acostamento, dormir numa pensão. Pensão, aquelas que tem aquelas chaves grandes, clac, clac, que você entra e a mulher fala: o senhor não volta depois das 11 que a gente fecha a porta. Aí tá bom, você chega lá às 11h30, tá trancada a pensão, você dorme na porta. Quer dizer, era realmente uma outra época, era realmente um outro país. A gente tinha também uma parede gigantesca, as coisas não chegavam aqui, né? Lei Stanislavski, que tem esqui no fim, você tem que ler escondido. Mayakovsky, Stanislavski, tudo isso tem que ser escondido, tá? Não é assim, vou ler na praça pública, vou sentar ali no lado da Unicamp ali com Karl Marx. Imagina. Ouvi dizer que tinha um livro de Karl Marx na sua casa, queima a sua estante, queima todos os seus livros. Outro momento, né? Então, mas o que acontece atualmente? Super velocidade. Ora, o que talvez seja interessante fazer? Ralentar, segurar o tempo, falar: peraí, a mídia quer correr, a outra quer enganar, que é louca, da noite pro dia, e daí filmam. O outro quer sair na Rede Globo por uma semana, o outro é ator por 10 dias. Que seja, eu vou segurar o tempo, vou andar devagar, vou tentar ver, não amadurecer para chegar num nível, não, eu vou amadurecer para poder amadurecer, para poder querer falar: eu quero escrever uma peça hoje, rasgar um pedaço, fazê-la de novo, e daqui a 6 meses está pronta. Não dá para tudo que eu tenho que fazer tem que estar pronto para anteontem, o trabalho de outro tem que estar pronto para não, eu quero ralentar, eu quero segurar o tempo, né? Sobretudo aos 50, né? A gente quer segurar o tempo porque o que está sobrando é pouco, né? Então é bom segurar para aproveitar. Então eu acho que a leitura que estava sendo feita pode ser invertida, entendeu? Quer dizer, não é o que estamos fazendo é inferior, o que estamos fazendo não é não sei o que lá. Não. A gente olha e fala assim: puxa vida, por que esses caras que têm tempo não seguram o tempo? Por que eles não fazem com mais calma? Por que eles não trabalham minuciosamente cada coisinha em micro detalhes? Esse tipo de coisa, ao invés de tentar sair correndo para chegar lá. Por quê? Mas essa é a velocidade de vocês, não é a velocidade da gente. Não é a velocidade dos nossos pais.
E dos nossos avós, então, é outra coisa. Você imagina quanto tempo demorava para o Beethoven sair de uma cidadezinha que nem Campinas e chegar em... Quanto tempo demorava São Paulo, Campinas? 1780. São Paulo, Campinas. Uma semana depois, os alemães lá escrevem: e chegamos finalmente num lugar chamado Campinas. Já faz uma semana. Pegaram chuva, dormiram, passaram numa fazenda, compraram cavalo, venderam cavalo, de tudo para chegar, né? Hoje em dia a gente pega aí o ônibus, o carro, 1h10 a gente está aqui. Então vocês imaginem que tudo isso, é óbvio que vocês têm esse tempo, certo? Esse tempo empírico está aí em vocês, essa velocidade. Agora, existe um outro tempo que talvez possa ser pensado, que é esse outro em que a gente ralenta, porque é no segurar do tempo que nasce o pensamento. É no segurar do tempo que eu relaciono alhos com bugalhos, né? Isso é genial. Piloto de avião que eles têm esse negócio de brevet, que é hora de voo. Eu posso chegar com 25 anos e tirar um brevet e ter 1000 horas de voo. Eu posso tirar um brevet voando um pouquinho essa semana, um pouquinho a semana que vem, um pouquinho daqui a um mês, porque eu não tive dinheiro para alugar avião, etc. E o outro pode falar: ah, não, eu vou tirar em 2 semanas, eu vou dar um pau aqui e vou fazer 1000 horas de voo em 3 semanas, em um mês. Quer dizer, o cara pode fazer um negócio desse, tá? A mesma coisa. De repente você tem um sujeito que estava ali, cada dia ele pegava o violão dele meia hora, sei lá, né? E de repente acontece alguma coisa, ele acorda de manhã, pega o violão e fica tocando, fica tocando, fica tocando, fica tocando. Aí ele vai e fica... E de repente, em 2 meses, ele tem horas de voo que ele não tinha tido em 20 anos. Isso pode acontecer. O que você está fazendo? Você está ralentando o seu tempo. Embora você esteja trabalhando o tempo todo seguido, você está ralentando o seu tempo, né? Eu acho que a gente pode pensar por aí, entendeu? E não pensar: ah, ainda há um longo caminho pela frente. Há sempre um longo caminho pela frente. É esse que é o problema. Mesmo pra gente. Há sempre um longo caminho pela frente. Para cada trabalho que vai fazer, é um longo caminho. E se não me derem um longo caminho, vai sair mal feito. Se não derem um longo caminho, vai sair mal feito. Esse é o problema que a gente tem. Por que as novelas são o que são? Porque elas são feitas a toque de caixa, é ali na hora e saindo já de streaming, né? Não é streaming porque os caras são péssimos atores, mesmo com todo o mecanismo ainda precisa que seja trabalhado o negócio 2 ou 3 vezes. Mas tem isso. O Manuel de Oliveira tem filmes geniais, um deles é o Quinto Império. É um filme que parece que não vai acabar nunca, de tão longo que ele é. Aí ele chegou e falou, na estreia do filme, ele virou e falou assim: espero que vocês gostem, né? É um filme de um velho de 82 anos, né? Não sei se é pra vocês, né? Ele falando pra gente, eram os cinquentões todos ali. Não sei se é pra vocês. Eu acho que não. Acho que vocês não estão lá pra perceber. É um pouco isso. É o tempo de um velho de 82 anos. É o tempo de nós com 50. É o tempo de vocês com 20. E é o tempo das criancinhas com 4, 5. Né? Que vão estar comendo o calcanhar de vocês daqui a 30 anos. Já a pergunta dele lá. Nossa, pode. Acho que foi respondido. Eu tava pensando em encerrar. Mas a gente pode também esticar, vai ter. Eu vou aproveitar para dizer que a banda Klezmer Elétrico vai estrear no Bar do Zé dentro de alguns minutos, então a gente pode esticar a conversa lá e arrastar os dois para lá também. Faz um open bar para eles. E queria agradecer muito os professores pela oportunidade de confrontar ideias e esclarecer coisas. Agradecer muito a participação de todos. Espero que tenha sido frutífero a todos. E quem se animar de propor mais eventos como esse, tamo junto aí. A gente chama outros mestres também, vai reformatando a coisa. Não, eu só ia falar que a gente já tem pré-marcado outras palestras. Boa. Também. Uma com a Mussage, do qual faz parte, que é produtora
E também agradecer ao Caia pela realização, especialmente na figura da Nina, e ao pessoal do streaming, na figura do Jean e do nosso amigo Rafael. Vocês podem ver 2/3 do debate pelo streaming, porque no meio acabou a bateria, mas no outro terço de volta voltou, então a gente tem os highlights, assim, as partes mais polêmicas. Então, muito obrigado a todos, obrigado professores.